A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o máximo valor de e de n para n de 20 a 25? Ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galerinha, o que é essa função e de Euler, né? Acho que quem é do ensino médio, pouca gente ouviu falar dessa função de Euler. Mas tudo bem, o enunciado explica o que é essa função de Euler. Ela conta quantos números menores do que esse n, que são primos entre si com n. Ou seja, não existem divisores comuns entre esse número n e o número menor do que n, exceto o número 1. Ou seja, a gente pode também falar que o máximo divisor comum, em outras palavras, o maior número que divide os dois, o máximo divisor comum entre os dois é 1. Ele deu aí o tal e de 6, que vai ser exatamente igual a 2, porque primeiro o 1 com o 6, o máximo divisor comum entre eles é o próprio 1. Ou seja, não existe nenhum número que divide os dois que seja diferente de 1. E isso acontece entre os 5 e o 6 também. Não existe nenhum número que divide tanto o 6 quanto o 5 que seja diferente de 1. Veja, o 1 divide o 6? Sim, e o 1 divide o 5. E ele é o maior número que faz isso. Ah, o 2 divide o 6, mas o 2 não divide o 5. Então eles não têm divisores em comum, exceto o próprio 1. Aí, é exatamente isso que o enunciado está ensinando para vocês. Então, galera, é só analisar um por um entre os números 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vamos analisar, então, primeiro, só para a gente começar a entender o problema, quanto vale o e de 20. Ou seja, a gente vai contar quantos números inteiros positivos menores do que 20 são primos com 20. Por exemplo, o próprio 1. 1 é primo com todo mundo. O 2 vai entrar nessa lista? Não, porque o 2, a gente sabe que o 2 é dividido por 2 e o 20 também é dividido por 2. O 3 entra na lista porque 20 e 3 são primos entre si. E assim por diante. O 4 não vai entrar na lista, o 5 também não entra na lista, o 6 também não, porque o 6 é dividido por 2 e o 20 também é dividido por 2, além do próprio 1. O 7 vai entrar na lista, o 8 não entra, 9 entra na lista, 10 não, 11 sim, 12 não, 13 entra, 15 não, o 16 não, o 17 entra, 18 não entra na lista, 19 entra na lista. Então nós temos todos esses valores que o MDC com 20 vai dar igual a 1. Em outras palavras, o maior número que divide simultaneamente 20 e qualquer um desses números vai ser 1. O E de 20 vai ser exatamente igual a 8, que é a quantidade de inteiros positivos que nós temos menores do que 20, cujo MDC com 20 vai ser 1. Minha proposta com vocês é fazer um por um essa contagem E de 21. Para não ficar repetitivo, né, eu vou ficar falando, entra, não entra, entra, não entra, eu vou colocar aqui e dar uma acelerada quais são os valores menores do que 21 inteiros positivos que o MDC entre 21 e esses valores vai ser exatamente igual a 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O E de 21 é igual a 12. Só para ficar claro, por que você não colocou o 15? O 15 não vai? Porque 21 dividido por 3, 15 dividido por 3. O 3, digamos, seria o máximo divisor comum de 21 e 15, não é 1. Então não entra nessa lista aqui. Agora, nós vamos fazer o E de 22. Nós temos aqui, então, os valores que com 22 vai dar MDC igual a 1. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E de 22 igual a 10. Mas eu vou ter que fazer um por um esses valores na raça para descobrir todos os valores, de 20 até 25? E a resposta é não. Perceba uma coisa, o 23, que seria o próximo da nossa lista, ele é um número primo. O que significa? Significa que só existem dois números inteiros positivos que dividem o 23, que é o próprio 1, que divide todo mundo, e o 23. Além disso, todos os números menores do que 23, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, 19, o 20, o 21
e o 22, todos eles, o máximo divisor comum com o 23 vai ser igual a 1. Todos eles são primos entre si com o 23. Pode escolher qualquer número, escolhe, sei lá, o 18. Existe algum número que divide o 18 e o 23 inteiro positivo que não seja 1? O maior número possível é o próprio 1. Qualquer um daqui. Eu te desafio a achar qualquer um desses números cujo máximo divisor comum com 23 seja diferente de 1. Não existe, né? Sempre vai ser igual a 1. Portanto, o e de 23, a função de Euler para o número 23 é igual a 22, que é o que está exatamente na alternativa C. Nem precisaria fazer o e de 24. O e de 24 ele vai ser um número menor que o e de 23, mesmo sendo um número maior, e a gente consegue demonstrar isso rapidamente. Existem 23 números menores do que 24, e nessa lista já não entra o 2, não entra o 3, e eu não precisaria continuar fazendo isso. 4 também não está nessa lista, 5 está, o 6 não está nessa lista, então aqui já dá para perceber que vai ser menor do que 19 esse e de 24. Não sei exatamente qual que vai ser o e de 24, mas como ele já é menor do que 19, 19 já é menor do que 22, então o e de 23 ganha. Então 24 não vai ser a resposta mesmo. Vamos pensar agora no e de 25. O e de 25 também vai ser menor que o e de 23. A princípio existem 24 valores menores do que 25 positivos inteiros, só que nessa lista nenhum dos múltiplos de 5 vai entrar, ou seja, 5, 10, 15, 20. Portanto, esse número já é menor do que 24 menos 4, que dá 20. 20 é menor do que 22. Não sei qual é o e de 25, mas eu sei que é um número menor que 20. Portanto, nós podemos escolher a alternativa E também. Concluímos que a resposta para essa questão de aritmética pura da FUVEST 2020 é a alternativa C. 22 é o maior valor possível de E de N para N entre 20 e 25. Para quem conhece um pouco de aritmética, essa questão ela sai de maneira tranquila, mesmo se você for fazer na raça, porque não é difícil calcular o E de 24 e o E de 25. Mas o aluno que conhece a aritmética um pouquinho também conhece o que são os números primos. E o número primo, como ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1, qualquer número menor do que esse número primo, inteiro positivo, vai ter um MDC com esse número primo igual a 1. Justamente porque não existem divisores comuns com números menores do que o número primo. Ah, onde é que aparece essa função de Euler? Existe um teorema chamado teorema do tociente que diz o seguinte: para qualquer inteiro positivo n, qualquer inteiro a relativamente primo a n, nós temos a elevado à função de Euler de n é congruente a 1 módulo n. Essa função de Euler ela aparece bem aqui no estudo da álgebra, mais focado no ensino superior. Então a FUVEST resolveu pegar aí um detalhe do curso de álgebra, que é justamente a função de Euler, para cobrar aí numa prova que deveria ser apenas conteúdo do ensino médio. Função de Euler é um conteúdo do ensino médio? Não sei. Muito embora ele explique o que é essa função de Euler, não é nada complicado, é só uma função que conta exatamente quantos são os valores menores do que n, cujo MDC com n vai ser exatamente igual a 1. Então espero que vocês tenham gostado da questão. Por favor, deixem o seu like, galera. Divulga para todo mundo esse vídeo. Conto com a sua ajuda. Até o próximo vídeo. Falou!